Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas ao nosso segundo programa Ilustríssima. E hoje nós estamos com a presença ilustríssima da Glauci Heidmann, que é psicóloga e vai falar com a gente sobre o tema violência doméstica, como eu já havia falado antes do programa. Estamos aqui também com o delegado Lucas de Sá Rezende, que vai tirar todas as nossas dúvidas também sobre o tema. A gente vai começar as perguntas pelo viés mais psicológico mesmo, para a gente entender como é que funciona, como é que a vítima se sente, como que tudo se desenvolve, né? Porque muitas vezes a gente acha que a violência ela fica muito explícita e nem sempre, né, Glauci? Às vezes não aparenta. O que é violência doméstica, Glauci? Olá, boa noite. Desde já eu quero agradecer o convite do Folha Regional, da Sheila Beach, de estar participando desse programa tão importante para o nosso município, para as mulheres conhecerem um pouco mais sobre temas tão polêmicos, não só da violência, mas semana passada teve, né, outro programa, iniciou e teve uma audiência grande e está com certeza fazendo um grande sucesso. Falar de violência, quando a gente fala de violência doméstica, normalmente a gente se remete à questão de parceiros, né? Marido e mulher, entre namorados, companheiros. E a gente veio esclarecer também que essa questão da violência não é somente com companheiros, né? É na relação, no ambiente familiar. Pode acontecer entre cunhados, né? Entre sogro, entre irmãos. Né? E essa relação de violência, ela também não é só física, né? Normalmente quando a gente pensa em violência doméstica, nos remete muito à questão da violência física, da agressão, mas ela vai além disso, né? Tem a questão da violência psicológica, financeira, moral, psicológica, né? Como eu já citei, e a gente vai estar trabalhando um pouquinho aqui no programa, falando um pouquinho mais sobre isso, sobre esses temas. Outra questão também, que aí já é uma questão que mexe mais com a questão da justiça, do que é crime, do que não é, né? De como é penalizado também. Eu gostaria de saber o que é a Lei Maria da Penha, como é que ela colabora, ajuda nesses casos de agressão física, psicológica. Sim, primeiramente gostaria também de agradecer o convite, me colocar à disposição, colocar toda a delegacia de polícia de Jaguaruna à disposição, principalmente nos casos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. E a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela foi criada justamente para criar mecanismos e políticas públicas de atuação, não só policial, né, mas de todo o Estado, do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, para atuar nesses casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, são naquelas relações de coabitação, não necessariamente entre familiares, mas pessoas que coabitem, nas relações familiares, não só de marido e mulher, de companheiro, né, mas também entre irmãos, entre pai e filha, e também nas relações de afeto, né, que não só o casamento, mas também entre namorados, ex-namorados, ex-companheiros e até mesmo uma amizade íntima e tudo mais, mas que envolva uma violência de gênero, uma violência que é causada contra a mulher em razão dessa condição de mulher, né? Quando nessa relação ela está numa relação de vulnerabilidade. E como a Glauci disse, vai muito além da violência física, né? Temos outras formas de violência que são previstas na Lei Maria da Penha. Então ela cria diversos mecanismos, embora nós pensemos que ela esteja somente relacionado com essa parte criminal, mas ela vai muito além disso, né? Muito embora ainda estejamos caminhando para implementá-la efetivamente pelo Estado, né? E se eu conheço uma vítima ou se eu sou vítima, o que eu tenho que fazer? Para onde que eu tenho que pedir ajuda? Como que eu faço? Sim, em casos emergenciais, né, em que está acontecendo a violência, que a mulher está ali na iminência de acontecer ou já aconteceu, ela pode sempre pedir o apoio ao 190, a Polícia Militar, que vai dar esse atendimento policial imediato.
Mas nos casos de que se sabe que existe esse caso de violência doméstica, pode ser feita uma denúncia anônima através do Disque 180. E a mulher também pode procurar a delegacia de polícia, aqui no caso de Jaguaruna. No estado, há delegacias especializadas, no caso não só a mulher, mas também de atendimento a crianças, adolescentes, idosos. Aqui em Jaguaruna ainda não temos, infelizmente, temos 30 no estado, nessas cidades maiores, em que há um atendimento especializado. Aqui em Jaguaruna nós não temos, por exemplo, psicólogos policiais que atuam nessas especializadas, mas nosso pessoal, nossos policiais são todos orientados a dar um atendimento diferenciado, né? No caso, talvez o mecanismo mais importante que a Lei Maria da Penha preveja seja a possibilidade da mulher, da ofendida, requerer medidas protetivas de urgência, que são requerimentos que são feitos na delegacia e são levados dentro de 48 horas ao juiz. Então a mulher pode pedir, por exemplo, que o agressor seja afastado do lar, que ele não possa chegar perto dela, que ele não possa frequentar determinados locais. Então já são medidas imediatas para preservá-la, né? E para impedir que essa violência volte a acontecer. Isso no caso de uma ameaça ou de alguma coisa que a vítima se sinta insegura no lar, ou insegura com aquela pessoa. Mas em casos de ela já foi agredida, ela tem como provar e aí a pessoa vai para julgamento. Como funciona a punição para essas pessoas que agrediram fisicamente a vítima? Certo. É bom lembrar que nos casos de violência doméstica, geralmente eles acontecem às escuras. Então, nesses casos, a palavra da vítima, ela assume uma importância muito relevante. Ela é considerada além dos outros meios de prova. É claro que tem-se que analisar a partir de outros elementos. Por exemplo, ela chega falando que foi violentada. Então, por óbvio que ela vai ter que ser submetida a um exame pericial para comprovar essas lesões, né? Ou se ela foi ameaçada na rua, na presença de testemunhas, essas testemunhas vão ter que ser ouvidas. Mas o diferencial, né, e é o que torna esse caso mais grave, né, é que acontece no seio familiar, dentro de casa. Então, muitas vezes não há testemunhas, né? Então, a palavra da vítima assume especial relevância e é dado, pelo menos a delegacia de polícia, é dado um atendimento diferenciado, né? Proíbe-se a aplicação da lei do juizado especial criminal a esses casos. Sempre é instaurado um inquérito policial para apuração, justamente para que esses casos não sejam tratados como crimes menos graves, vamos dizer assim, né? Que ameaça, a própria lesão corporal, elas têm a previsão de uma pena mais branda, mas nesse caso é dado uma atenção especial para que o agressor seja punido de forma efetiva, né? Glauci, uma dúvida. Em briga de marido e mulher, se mete ou não se mete a colher, né? A gente tem visto bastante vídeos, assim, documentários, né, na TV, inclusive na internet, e de mulheres que são agredidas em público, onde o ator puxa o cabelo, empurra, joga no chão, as pessoas passam na rua e nem olham, porque elas se sentem envergonhadas de estar se metendo naquela situação, né? Se sentem envergonhadas, eu acho que se sentem envergonhadas tanto no lugar do agressor quanto no lugar da vítima, ficam meio sem reação, né? E o que que tu pensa sobre isso, assim? Eu tenho uma vizinha, ou eu tenho uma parente minha, ou uma amiga, que de repente ela me conta alguma coisa, né? Então, Sheila, esse tema é bem importante. Essa frase é uma frase que indiretamente a gente ouve falar, né? Muitas vezes, tá acontecendo, não se mete. Daqui a pouco eles vão resolver o problema deles e vai acabar sendo, né, vítima da situação, não vão querer mais sair contigo. Tem essa conotação muito grande ainda na população de a gente não se meter, né? Mas se a gente não fizer nada, pode acontecer algo pior.
né? Claro que a gente tem que averiguar a situação, talvez, né, não diretamente lá na pessoa falar, mas denunciar, né? De alguma forma a gente vai estar colaborando para que isso não ocorra, né? E aí com o Disque Denúncia no 180 eles vão estar averiguando essas situações, vão estar auxiliando, né? E é bem importante falar isso porque quando se fala essa frase, muitas pessoas podem interpretar, então eu vou lá me meter no relacionamento, na briga, vou, né, separar. Não, né? Não é com essa conotação, mas auxiliar de alguma forma, né? Ou se a mulher perguntar, né, entre amigas mesmo, né? Às vezes a pessoa não se percebe. Né, a gente até estava conversando um pouco antes do programa, falando sobre um vídeo que a Sheila vai falar um pouco mais depois, sobre essa questão de que umas colegas estavam jantando, né? E aí o marido, namorado, né, companheiro, falou: pega esse guardanapo aqui e tira esse batom, né? Porque tá inadequado para você, tá chamando muita atenção, né? Tá vulnerável. Então, assim, a gente tem que tomar conhecimento disso, né? Verificar quais são as situações que estão ocorrendo e que a gente pode ajudar a evitar e a pessoa, a vítima, se perceber. Porque ela está num ciclo que muitas vezes ela não se percebe, né? Ela se coloca na questão de que, realmente, né? Talvez eu estou sendo agredida porque eu mereço, porque eu fiz algo de errado, ou porque eu não estou sendo uma boa esposa, uma boa companheira, né? Então, fazer a pessoa se perceber que não, qualquer forma de violência, né, independente da situação, não é dessa forma que a gente vai resolver. Não é natural, né? Não é natural. A questão que a gente começa a conviver com várias mulheres e começa a ver a opinião delas e às vezes a opinião não bate com o que tu pensa, né? Então me incomoda as pessoas que conversam comigo: eu não boto um biquíni porque meu marido não deixa. Não, eu não posso usar essa maquiagem porque o meu marido acha muito forte, ou uma unha vermelha eu acho que não fica tão legal, porque ele acha que vão pensar mal de mim. Vão pensar mal de mim se eu estudar, vão pensar mal de mim se eu trabalhar no comércio, porque a mulher minha não trabalha, a mulher minha tem que cuidar da casa, né? E aí agora na política também está muito em alta essa coisa do machismo, né? Tanto de um partido quanto de outro. A gente tem várias questões em relação a isso. E aí me faz pensar, né? Porque várias pessoas são contra. Parece até que o mundo inteiro é contra o machismo. Mas no dia a dia a gente vê muito ainda do machismo, né? Sim, eu acho interessante, até sobre essa de não se meter a colher, né? É claro que essas discussões entre casais, entre namorados, é normal, acontecem. O problema é quando o homem acha que é dono da mulher, né? Isso acaba com a autoestima, acaba com toda a autonomia da mulher, né? E nós temos que nos atentar para isso. Será que é apenas uma discussão ou será que está excedendo, passando de uma briga normal de casal? Exatamente. E isso advém, a nossa cultura é machista, né? A gente tem uma ideologia patriarcal que já vem há séculos, né? No Brasil, em todo o mundo. Então, eu acho que o primeiro passo para acabar é uma mudança de paradigma mesmo, né? Nós começarmos não só a trazer para a polícia, não é a polícia que tem que resolver isso, é uma mudança de pensamento. Exatamente, a gente vê que a mulher tem que ser criada não para ser dona de casa, para cuidar dos filhos. A mulher tem que ser criada para conquistar seus sonhos, seus objetivos, para ela ser capaz de sustentar sua família, de fazer o que bem entender. Eu acho que esse é o primeiro passo, a gente mudar essa filosofia, né, para a mulher ter independência, para ela ter autonomia, porque muitas vezes nos casos de violência doméstica, até me pediram para trazer alguns números. Os números da violência, eles não necessariamente refletem o que realmente acontece, justamente pelas subnotificações. A mulher, ela é violentada e ela sente vergonha de expor que ela é violentada, justamente porque ela mostra para a sociedade que o ideal de família, aquele ideal já ultrapassado de que família é pai, mãe, 2 filhos, um cachorro, ela mostra que o medo isso de estar sozinha, o medo de ser mal vista, né? E o medo de sofrer novas agressões e o medo de ficar sem apoio financeiro, né? Então, a partir do momento que a mulher tem independência
financeira dela, que tem a independência nesse sentido, ela cria autoestima, ela cria confiança para seguir adiante, né? E ela vê que quando ela acaba com um relacionamento desse, não é a família dela que está desestruturada, porque hoje o conceito de família mudou, né? Hoje o conceito de família não é mais esse que eu disse anteriormente. Hoje uma mãe com um filho é também uma família, e muitas vezes quando ela se afasta do agressor, aí sim que ela está começando uma família estruturada, ainda que seja só ela e um filho, ela e uma irmã, enfim, então tem que quebrar esse paradigma também, né? O vídeo que a Glaucia tá falando é o vídeo da Jojo, e ela fala sobre questões bem sutis do dia a dia. Então, bah, amor, troca aí esses shorts que eu acho que tá um pouco curto. E aí ela disse que trocava, ela fazia à vontade. Bah, é que eu não vou muito com a cara daquele teu amigo, acho melhor tu não conversar mais com ele. Bah, mas aquela tua tia parece que não quer ver a gente junto. E aí ela começou a se afastar dos amigos, começou a se afastar da família, começou a usar as roupas que ela não queria estar usando. E aí ela começou a não usar mais maquiagem, a não se cuidar mais. E quando ela viu, ela estava completamente desbotada, como ela diz, né? E aí ela começou a fazer o comparativo de como ela era antes para como ela ficou junto dele. E para ela, aquele relacionamento era o que ela queria, porque ele deixava muito claro nas discussões que tu é feia, tu não é inteligente, tu não vai conseguir alguém melhor. Então olha a boa ação que eu tô fazendo ficando contigo. E aí ela disse que colocava aquilo na cabeça. Então é às vezes até mais grave do que a agressão física, né? Que a agressão psicológica foi levando ela pro fundo do poço e ela não percebeu. E aí as pessoas ao redor dela começaram a dizer para ela: olha, fulana, eu acho que ele não é uma pessoa para ti. E ela com a cabeça dela pensando: não, ele é muito melhor do que eu, então é lógico que eu mereço um cara que nem ele. E aí ficou naquele ciclo, né, que a gente estava conversando, né, sobre vai lá, briga, e aí tem lá o arrependimento, aí ele dava flores, aí ele levava para passear, e aí viajavam, e aí até a questão da pesquisa falava como lua de mel, né? Agressão e tal, e depois vinha a lua de mel. Então ela disse que aquilo já estava muito, muito bom, assim, porque quando ela achava que queria desistir do relacionamento, o relacionamento ficava muito bom. E aí ela pensava: não vai acontecer mais, ele não vai fazer mais nada pra me fazer eu sentir mal e tal. E aí alguns dos documentários que eu li, que eu vi e tal, estavam falando que a vítima, ela acreditava tanto na mudança do agressor, que ela chegava a colocar o que era bom do relacionamento, apesar de ser muito pouco, diante de todas as coisas ruins que aconteciam no relacionamento, ela ficava tão obcecada com aquela parte boa: mas ele é um bom pai. Mas na vida social a gente é bem visto. Mas a gente gosta de viajar, a gente tem algo em comum. Será que eu vou encontrar alguém que tem algo em comum? Será que alguém vai querer uma mulher com 1, 2, 3, 4, 5 filhos? Que tem muita mulher também que fica no relacionamento abusivo por conta dos filhos. Será que eu não vou estar prejudicando eles ficarem longe do pai e tal? A gente está falando também de homem, mas a gente sabe que também tem muita mulher, né, que às vezes é agressiva ou violenta com a família, ou como ela disse, sogro, cunhado, irmão e por aí vai, né? Mas a questão é porque como o programa é feminino, a gente vai puxar a sardinha para nossa lata também. Mas é essa a questão, assim, de às vezes estar vivendo esse conto de fadas e não querer perder aquilo, né? Apesar da agressão, né? Essas questões que tanto o delegado Lucas quanto a Sheila falou são de extrema importância. E aí, quando eu vejo vocês falando, tem essa questão da zona de conforto, né? Por mais que esteja ruim, por mais que não está confortável, mas é o que eu conheço e o medo da mudança é muito grande, né? Eu vou deixar os filhos, será que eu vou dar conta e eu, né, vou permanecer sozinha? Então, essa insegurança, esse medo faz com que muitas vezes as mulheres continuem daquela forma. E só vão procurar ajuda quando a agressão é física. E por isso que normalmente as questões de estatísticas, de percentuais, tem essa questão do físico, né? As outras dificilmente são faladas, porque é bem isso que a Sheila falou. As pessoas, as mulheres vão vivendo, né, nessa situação e não vão percebendo que é violência.
né? E vão se descaracterizando, né? Vão se tornando uma pessoa que não são para fazer a vontade do outro, né? Se for uma mudança positiva que está, né, construindo, né, tudo bem, né, recíproca. Mas agora, quando é uma mudança que destrói, você não vai conseguir uma pessoa melhor, fica né, destrutiva, aí sim a questão da ajuda é muito importante. Então, quando você, mulher, está percebendo né, que essa relação não está saudável, né, tanto questão financeira, psicológica, patrimonial, moral, né, tá desvalorizando a mulher perante a família, né? Então, tome cuidado, preste atenção, como é que está o seu relacionamento, né? Não está abusivo, não está tornando uma violência. E outra coisa assim que chama a atenção é que muitas vezes o parceiro, o casal, na frente dos amigos, nos familiares, tem uma relação muito diferente do que vivem dentro de casa, né? Então, quando a mulher às vezes vai falar né, para uma mãe, para um pai ou para um amigo do parceiro, da situação que está ocorrendo, que ela está percebendo que não é normal. Nossa, mas como? Ele age tão diferente, né? Aqui, nossa, não faz isso, ele é uma ótima pessoa, né? Ele não demonstra isso. Talvez é você que não esteja fazendo as coisas da maneira certa. Então temos que tomar bastante cuidado em relação a isso, né? De como a pessoa se apresenta e de como realmente ela é. Então, se alguém vir conversar com você sobre isso, escute, né? Dê dicas, mostre o que pode estar acontecendo, né? Para a pessoa perceber se realmente não está sendo violentada. Né, e para não deixar ocorrer a questão da violência, que é né, não é a pior, porque todas elas são associadas, né, tanto a violência física, psicológica, elas acontecem praticamente junto, mas quando a gente vê a agressão física, normalmente as pessoas chamam mais a atenção das pessoas, porque ficam mais chocadas, né? Ficam mais chocadas, né? Então vamos se atentar a todas essas dicas, né? E fica tão evidente a agressão física que tudo quanto é campanha, cartaz que eles fazem é sempre com uma mulher com o rosto machucado, né? Mas na verdade é muito, muito, muito além disso, né? Outra questão também é que a violência contra a mulher não necessariamente é só contra ela, né? Às vezes é contra os filhos também, né? O que gera pessoas às vezes inseguras, né? Amedrontadas com toda aquela situação, né? E que crescem impactados com tudo aquilo que aconteceu, né? Mas é interessante também que os casos de feminicídio, né, geralmente se tem um histórico de violência, de ameaças, de injúrias, né? Então a violência começa muitas vezes psicológica, começa patrimonial e ela desencadeia no feminicídio. Então por isso tem que estar atento. Tanto é que muitas vezes quando acontece um feminicídio que toma proporções grandes, no outro dia, nas próximas semanas, imediatamente aumenta o número de BOs, de registros de boletins de ocorrência, de notificações. Porque aquele medo que a mulher tem de perder o marido, de ficar desamparada, ele acaba sendo menor do que o medo de morrer. Porque ela vê, será que eu vou acabar morrendo, né, sendo vítima de um feminicídio assim como aconteceu? Então tem essa questão também, que toda essa forma de violência acaba muitas vezes em um feminicídio, né? E aí muitas vezes a mulher se dá conta quando é vítima de violência física, ela se dá conta das outras violências que já estavam acontecendo, mas que ela estava num relacionamento abusivo e que ela não se dava conta, né? Então, quando acontece o extremo, que é essa violência física, ela, poxa, mas acontecia esse caso, como é que eu não percebia, né? Ele me violentava tanto psicologicamente, moralmente, patrimonialmente, eu não percebia, né? Então, é bem importante. É interessante também que, como eu dizia, dessa cultura machista que a gente vive, muitas vezes o homem também está numa relação que ele não se dá conta de que ele está sendo abusivo, né? Muitas vezes não só a mulher, mas também o homem. É por isso que a lei da Maria da Penha, ela vem criando diversas políticas públicas, né? E que seria interessante, por exemplo, que houvesse o atendimento psicológico pós-agressão, não só à mulher, mas também ao agressor, para que ele repense, para que ele veja, justamente porque é um ciclo, né?
acontece a violência, a mulher vai, às vezes toma coragem de registrar o boletim de ocorrência, e o que a gente vê muitas vezes, na semana seguinte, no dia seguinte, ela já vem falando que reatou o relacionamento, já querendo retirar aquele registro, não quer mais processar criminalmente o agressor. Então tem todo esse ciclo, né? E realmente ter um atendimento psicológico, né, fornecido pelo Estado, não só a mulher, mas também ao homem, para que ele veja que não é assim, né, que a mulher tem que ter a independência dela, enfim. E então seria uma medida aí pública interessantíssima, né? Até inclusive um dos artigos da Lei Maria da Penha prevê essa situação de trabalhar com os homens, né, pelo que eu estava lendo assim da lei, só porque por questões, né, enfim, não é trabalhado, né, ainda, né, mas é uma questão que está prevista em lei e provavelmente, né, vai ter daqui a pouco uma conotação mais voltada para isso, porque realmente é um ciclo, né, e se não for trabalhada essa questão, porque às vezes nem o homem se percebe dessa maneira, né? Às vezes ele acha natural, porque também já vem de uma criação assim, né? Porque na minha casa, meu pai mandava, ou fazia... e aí ele quer reproduzir num casamento que a gente sabe que hoje em dia tá muito mais assim, a gente tá buscando muito mais igualdade, e aí a mulher também não quer deixar o espaço dela, e aí acaba dando muito conflito, né? Porque a gente sabe que tem muito casamento de 40, 50, 60 anos que a mulher ela passa por isso, mas ela também acha que é natural. Então, eu só saio com meu marido, ele não me deixa sair de casa, eu não saio, eu não estudei, mas tá tudo bem, eu cuido das crianças, o meu marido nunca ajudou a cuidar dos filhos, ou deu comida para os filhos, ou ajudou em casa, ele não sabe lavar uma louça, mas tá tudo bem, porque é assim, eu tenho que fazer as coisas, e ele tem que descansar, eu sou a dona... Ele tem que fazer o recurso, né? Exatamente, aí quando um cara que foi criado assim, se depara com uma mulher que trabalha, que tem as amizades dela, tem a rotina dela, que quer se vestir do jeito que ela bem entender, que quer falar do jeito que ela bem entender, vai gerando conflito, né? Às vezes até mesmo ele não se perceba, né? Às vezes ele não percebe que tá mandando na vida do outro, ou que tá sendo abusivo, ou que tá controlando, né? Porque às vezes a gente confunde muito amor com posse também, né? Então, o fulano pulou a janela da casa da guria porque era uma prova de amor. Nem sempre. Porque ele pegou ela pelo braço numa festa, mas porque ele tá apaixonado, porque ele sentiu saudade dela. Não. Né? Então, tem gente que acaba achando romântico. Aí eu tava lendo sobre, tem meninas que acham romântico algumas coisas. E aí elas ficam ficam repensando e remoendo aquilo. Mas ele me empurrou aquele dia, mas porque ele me ama, ele tava com medo de me perder. Mas ele foi lá naquele lugar e tal e falou isso pra mim na frente de tais pessoas. Mas ele só falou aquilo porque realmente eu não devia estar lá naquele dia. Então elas começam a colocar a culpa nelas, né? E aí é uma questão bem séria, assim. Eu acho que não cuidar só da vítima, né? Que pode ser impactada por muito e muito tempo, inclusive não ter mais relacionamentos ou se sentir inferior e por aí vai. Mas o do agressor também se sentir depois perdido, né? O que eu fiz de errado? Se era para ser assim, né? Claro que eu, como psicóloga, vou, né, aproveitar já o ensejo e falar dessa questão do atendimento psicológico, né? A importância de a pessoa se conhecer, se perceber e verificar se realmente não é algo doentio, né? Se realmente está sendo vítima ou não, para ambas as partes, né? E de o homem se está sendo, tá causando alguma violência ou está impedindo que a mulher faça aquilo que deseja, né? Então, procure atendimento psicológico, né? Tanto você homem quanto você mulher, né? Procure perceber, e é bem isso que a gente está falando aqui, né, no programa, a questão do ciclo, né? Normalmente já vem de uma questão cultural, né? É uma questão familiar e as pessoas não se percebem. Então, procurar ajuda psicológica é fundamental para a gente se conhecer e tá ajustando, né, aquilo que não tá bom e se desenvolvendo cada vez mais. Uma relação ela já não é fácil, né? Aí quando os dois têm opiniões muito divergentes, aí a coisa fica mais difícil ainda, né? E a gente sabe que tem gente que às vezes não tem o controle das próprias emoções, né?
Então, não é legal, né, ficar agredindo as outras pessoas ou fazendo qualquer tipo de coisa assim, né? Às vezes as pessoas não ligam, né? Tanto é que a maioria deles que faz um ato de agressão ou que agride o outro verbalmente, tal, ele se arrepende, né? Então, é procurar ajuda e se concentrar em se conhecer, em saber o que tem de errado comigo, como é que eu tô. Às vezes uma bobeira acaba com uma família, acaba com um relacionamento, né? E acaba com uma família como um todo, né? Porque mesmo tendo a agressão, ou qualquer tipo de violência de que a gente citou aqui, não é somente a mulher em si que sofre, né? Os filhos, estão sofrendo, as mães estão sofrendo, os pais estão sofrendo, a família como um todo sofre. E muitas vezes a família também não sabe como lidar com essa situação, porque tem medo de se impor e depois as coisas melhorarem, né? E ficar como sendo culpada, viu? Não era para mim se meter. Não. Então, assim, a família precisa, a mulher precisa desse apoio, né, da família, encorajar a mulher a fazer com que ela perceba que realmente isso não é natural, né? Não é normal. Mas como é uma questão familiar, muitas vezes os pais falam, não, fica com ele, né? Pode vir um pior, né? Até essas falas são utilizadas, né? A gente já conhece, ele, né? Às vezes acontece algumas violências, mas daqui a pouco tudo se normaliza, né? É uma questão de tempo. Fase, né? Então, isso não é normal, né? Procure ajuda, procure orientação. Se a família de alguma forma não está conseguindo ajudar, porque nem sempre a família está preparada também para isso, né? A maioria das vezes não está. Mas procure ajuda, não deixe isso ser natural, porque não é. Outra questão também que eu achei bem interessante é que a gente às vezes assimila a agressão com pessoas mais pobres, de baixa renda e tal. E a gente viu há pouco tempo nos noticiários, na TV, um casal, classe média alta, que a guria foi agredida, foi filmado ela sendo agredida no elevador. E aí tu começa a pensar que às vezes aquele conto de fada na rede social, aquela vida perfeita, como, né? Mas fulano não é tão legal. Não, mas ele aqui com a gente, ele é um cara gente boa, ele, né? E aí também essa questão, pô, eles tinham dinheiro, eles tinham uma vida bacana, né? E aparentemente saudável e não tava legal na relação, né? E aí isso também fica muito explícito, que tanto faz idade, tanto faz o tempo de relacionamento, né? A questão de, tipo, eu tava vendo, falou que ficou 20 anos casadas, e os 10 primeiros anos ele era um príncipe, depois ele mudou. Então, às vezes, o cara não vai ser sempre assim, né? A relação deles não tava assim desde o início, às vezes também é um período, né? Bem interessante, porque essa questão da violência, realmente, ela vai além, né, raça, cor, etnia, né, valores, e normalmente a gente tem essa percepção de que pessoas mais carentes que acontece essa violência. Não, às vezes aparece mais, né? Mas a questão da violência em pessoas com questões financeiras mais elevadas provavelmente escondem mais essa situação, mas que isso ocorre em qualquer, né, relação, tanto, né, raça, cor, etnia, enfim, qualquer situação pode estar acontecendo isso. O que, né, que pode acontecer é essa questão de quando tem uma questão financeira mais elevada, querer esconder mais, né? É interessante que geralmente o fenômeno da criminalidade está ligado justamente com essa baixa renda, com as populações mais pobres, né? Enquanto esses crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher não tem classe social. Acontece exatamente. Tanto é que Santa Catarina tem os índices de criminalidade talvez os mais baixos do Brasil, né? Sempre está ali entre o estado mais tranquilo, ou entre os 2, 3 mais tranquilos. E já em relação à violência doméstica, não é o dos mais graves, assim, mas não tem esses baixos, né? Que mostra que realmente não tem classe social, né? Acontece com todos, né? E tem que ser trazido ao conhecimento da autoridade, né? Eu digo assim, muitas vezes a mulher tem medo de repente procurar uma delegacia de polícia e tem medo da impunidade, justamente dela procurar a delegacia, não ter nenhum resultado e as agressões continuarem cada vez piores, né?
Então, eu atento para isso. Nós temos esse mecanismo importante dessas medidas protetivas. A mulher pode procurar a delegacia. Aqui em Jaguaruna, em especial, nós temos uma policial mulher que atende especificamente nesses casos, né? Ela tem isso, habilidades específicas para esses casos. Não que homens policiais não possam ter, né? Mas a gente dá atendimento especializado. E hoje a Lei Maria da Penha, a partir de abril, criou o crime também de descumprimento dessas medidas. Então, a mulher requereu que o homem, por exemplo, se afaste do lar ou que ele não se aproxime dela. O juiz decidiu nesse sentido. Caso ele se aproxime, isso fica configurado um crime já. Então, ela pode, por exemplo, acionar a polícia militar ou a polícia civil, enfim, e ele vai ser preso em flagrante por isso, né? Porque também tem o caso de ele ter agredido e mesmo mesmo longe da vítima, ele pode ser que o crime, né? A gente tem a notícia da semana passada da menina de, acredito, 13, 14 anos, né? Que foi estuprada e aí o padrasto, se eu não me engano, né? Foi preso e assim que ele foi solto, ele saiu e matou ela, né? E ela foi morta. Então também tem várias questões disso, assim, a vítima ela nunca tá completamente segura, né? Não é igual aquela cabeleireira que o cara ele tinha assinado tinha o documento da medida de proteção, de ficar tantos metros longe dela, ele entrou no salão de cabeleireiro, salão de beleza dela e atirou nela, né? Então a questão tá certo que documento e tudo isso ajuda, mas ajuda também uma pessoa que ela é um pouco mais, vamos dizer que uma pessoa mais de bem, né? Se o cara ele tá disposto a matar ou tá disposto a fazer alguma coisa, ele vai fazer mesmo com medida protetiva, mesmo que ela andasse armada com 50 seguranças, ele ia dar um jeito, né? Sim, então a vítima protegida ela, completamente ela nunca tá, né? Sim, é que não tem como fazer uma vigilância 24 horas, né? Mas tem que sim que ser criados mecanismos para coibir isso, né? Para prevenir ao máximo. É claro que não tem como evitar, é claro que esses casos vão acontecer, mas se olhar em um âmbito geral, quando há uma efetiva atuação estatal, né, da polícia que seja, de fato os números diminuem, né? Até porque o agressor também tem certeza da punição, né? Tem certeza que vão ser tomadas medidas e que se de fato ele chegar próximo, né, àquela mulher que ele acha que é propriedade dele, o Estado vai vir e vai colocar ele atrás das grades. Então, são casos peculiares e individuais, mas no âmbito geral essas medidas têm que ser tomadas sim. Têm sido efetivas, né? A outra questão também que a gente estava conversando antes do programa é a questão da vítima ela ser desacreditada daquilo que ela está falando, né? Então, a gente precisa de, assim como aqui em Jaguaruna a gente tem uma policial feminina, né? Então, tem que estar preparadas, né? O policial que vai te escutar e vai... A gente sabe que tem muita denúncia que não é real, a gente sabe que tem muita mulher que ela perdeu um relacionamento, ou ela quer provocar de algum jeito o ex, ou, né? A gente sabe que alguns dos casos de estupro e alguns dos casos de agressão, eles não são verídicos, eles não são reais. Mas, mesmo assim, a gente acredita que a mulher ela tem que ser ouvida, entendida e não desacreditada, né? Não, mas tem certeza que ele te bateu mesmo? Tá, mas ele te bateu como? Tá, mas como é que aconteceu? Será que tu não provocou? Então, assim, ó, tem muita mulher comentando que foi mal atendida, que foi desacreditada na sua versão, né, no que ela contou. E aí isso acaba tirando um pouco da vontade das mulheres de irem buscar ajuda, porque elas pensam assim, mas eu já tô sendo envergonhada lá em casa. Aí eu vou pedir ajuda, eu vou na delegacia, mas eu vou chegar lá e dependendo da pessoa se preparada ou não, vai que ela olha pra mim e diz, olha, mas será que tu não é culpada pelo que aconteceu na tua casa? E aí a mulher ela fica mais desamparada ainda, né? É justamente por isso que tem-se essa iniciativa de criar as delegacias especializadas. Porque em uma delegacia, por exemplo, a nossa, que atende a todos os crimes, a todos os casos,
o mesmo policial que atende o homicida, que atende o traficante, que atende o ladrão de banco, ele atende a mulher numa situação dessa. Então, delicada. Então, muitas vezes o policial acaba sendo insensível para certas coisas, tendo essa desconfiança, esse pé atrás com tudo, e acaba dando esse atendimento que não é o ideal, né? Justamente por isso que foram criadas essas delegacias especializadas. Infelizmente, não temos uma aqui na nossa cidade ainda. Em Tubarão fazem esse primeiro atendimento. Eu tive a oportunidade de estagiar em uma delegacia, uma DPCAM em São José. O primeiro atendimento à mulher era feito por uma triagem por uma psicóloga. Então ela já conversava com a mulher, explicava as consequências daquela denúncia dela, e daí ela decidia se ela queria realmente... E tem consequências para uma mentira? Eu quero provocar ou fazer um mal para o meu parceiro e eu vou lá dizer que eu fui agredida ou que eu fui estuprada ou que... E aí, o que acontece comigo? Sim, o Código Penal prevê o crime de denunciação caluniosa, né? Temos crimes que realmente, se fizer a polícia agir através de uma mentira que ela sabe que, né, de má fé, há crimes para essa conduta, sim. Glauci, considerações finais, fala mais sobre o assunto para a gente finalizar. Quando vocês falam ali da questão da especialização, de a pessoa estar preparada, infelizmente é como o delegado falou, essa questão de que é para atender todas as situações, então que é atender o que está pedindo ali, né? Você vai denunciar, é só perguntas e respostas para cumprir com o roteiro, né? Então não estão habilitadas para isso, mas em função, né, demanda de uma questão de trabalho e que a gente sabe que tem progredido, né? E isso que é o importante. E essa outra questão anteriormente dos noticiários, de que há questão de mortes, é porque isso aparece mais, né? Mas as questões positivas normalmente não aparecem na mídia, né? Chama mais atenção. Então, às vezes a gente fica com o negativo, não está surgindo efeito porque aquele caso lá houve a morte, houve a agressão, mas é porque infelizmente é o que aparece na mídia, né? Então a gente também tem que dar ciência do outro lado, né? De que realmente vários casos foram positivos, deram certo e estão ajudando bastante mulheres, bastante família em relação a isso. E que bom que está sendo feito, né? Agora esse direcionamento das vítimas para um lugar mais especializado, com psicóloga, com tudo, para que elas consigam ser mais acolhidas, né? Porque todo o processo já é difícil. O processo já é difícil, né? Denúncia em si, a maioria das vezes já não acontece, né? Por medo. E agora tem que ser bem recebida e bem atendida, né? Exatamente, esse ideal que a gente tem de que tudo tem que virar caso de polícia, tudo tem que ser criminalizado. E nem sempre é assim, né? A gente tem que atuar nas causas, né, de onde vem a violência. Justamente eu bato muito nessa tecla dessa cultura machista que temos, né? Não adianta só, então, investir na polícia e a polícia que resolve. Não, tem que ser criado outros mecanismos. O Estado tem que criar políticas públicas de atendimento psicológico, né? Criar, enfim, vários outros meios que não só a polícia tem que intervir nesses casos, né? Que muitas vezes só seriam solucionados de forma mais efetiva, não com uma punição, não com a prisão, mas com um tratamento psicológico ao agressor, ele reconhecer o que está acontecendo, enfim, capacitar a mulher, né? Criar mecanismos para aumentar a autoestima e não passar tudo para as mãos da polícia, né? Porque nem tudo é caso de segurança pública. A violência não é caso de polícia, a violência vai muito além disso, né? Então, eu quero agradecer muito, muito, muito a presença da Glauci, que foi de suma importância para o assunto, para que a gente não trate como caso de polícia, né? Que a gente trate de uma forma mais humana, né? E a psicologia está aí para ajudar bastante nisso. Agradecer também o delegado Lucas de Sá Rezende, que foi muito, muito interessante o papo hoje. A gente ficou muito feliz em poder trazer conhecimento, né, para as mulheres que estão nos assistindo. Assim, semana passada a gente trouxe questões como a prevenção do câncer, né? Hoje a gente traz o assunto sobre violência doméstica. Então, são todos assuntos que vão fazer essa mulherada pensar, repensar e ver se não está acontecendo com ela, se não está acontecendo com a amiga, se não tem alguma coisa errada, né? E não só com mulheres, mas na família num todo, né? Então, eu gostaria de agradecer
os nossos parceiros, agradecer a Sunset, agradecer a Vice-Versa, Senhorita, a Estação Jeans é que tá me vestindo hoje, então essa blusinha maravilhosa, jaquetinha, tudo certinho, vai estar foto lá no meu Facebook, no Instagram também do programa, é todo da Estação Jeans. Agradecer a Pimenta Rosa, Bruna Ramos, Nilton Corretor, Jardel Fernandes Agrimensura. Agradecer a Sheila Beach, que é a minha marca de acessórios, que é fazer propagandinha, vender meu peixe também. E dizer para vocês que segunda-feira a gente vai estar de volta com um assunto interessantíssimo que eu vou deixar vocês a par durante a semana. Obrigada, pessoal. Uma boa noite, uma ótima semana.